Oi, galera. Agora em português ainda. Lá na página 166 está falando assim: acentuação de paroxítonas. Observem aquela imagem ali. Tem uma nuvem, tem uma palavra representando as gotas e um guarda-chuva. Daí olha o que está falando ali na número 1. Observe o poema visual ao lado. Que palavra foi usada para sugerir a imagem dos pingos que caem? Que palavras que eles utilizaram ali no lugar dos pingos da chuva? Vocês vão anotar. Olha o que está dizendo ali embaixo. A sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força da palavra. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras são classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Daí olha só ali na número 2 o que está pedindo. Marque a posição da sílaba tônica da palavra chuva é a última, penúltima ou antepenúltima. Chuva, qual que é mais forte? O chu ou o vá? Vocês vão anotar. Depois na letra B. Essa palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? É a última, é a penúltima, é a antepenúltima? Vocês vão anotar. E ali embaixo, aquele explique sua resposta, vocês primeiro vão ter que fazer número 2, para depois explicar ali o porquê que ela é, se ela for oxítona, o porquê que ela é oxítona. Se ela for paroxítona, o porquê que ela é paroxítona. Se ela for proparoxítona, o porquê que ela é proparoxítona. Bem fácil até agora. Agora, lá na página 167, na número 3, está falando assim: circule a sílaba tônica das palavras abaixo. Vocês vão circular a sílaba tônica de todas daquelas palavrinhas ali. A sílaba mais forte, aquela que vocês falam com mais força, ó. Visível, qual que é? Depois, mochila. Falem sempre alta a palavrinha, que daí vai ser mais fácil de vocês estarem identificando qual que é a sílaba tônica. Combinado? Daí depois ele tá falando assim: qual é a posição da sílaba tônica nessas palavras? Vocês vão primeiro fazer, e depois vocês vão botar se é a última, se é a penúltima, se é a antepenúltima. Todas são a mesma, combinado? Daí depois, como são classificadas essas palavras quanto à tonalidade? Daí vocês vão ver se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Uma opção só, combinado? Daí na letra C está falando: todas as palavras paroxítonas são acentuadas? Sim ou não? Para uma sílaba ela ser tônica, ela tem que estar acentuada? Agora, eu acho que... Letra D. Copie duas palavras com acento agudo, com acento circunflexo e não acentuadas. Então, vocês vão tirar palavrinhas ali da número 3 para fazer a letra D. Até aqui tá bem fácil, na verdade. A prof hoje tá meio assim, falando devagar, porque a prof tá com a bronquite bem atacada, tá bom? Daí, olha só. Daí, depois, lá na página 168, na número 4, tá falando assim: copie as palavras paroxítonas acentuadas, dividindo-a em 6 grupos. Daí ele tem túnel, tem pólen, tem caráter, hífen, tem várias palavras. Daí depois, palavras paroxítonas terminadas em L. Vocês vão olhar ali, as que terminam em L e anotar. Em R, vão olhar ali e anotar. Em N, vão olhar e anotar. Bem fácil, é só 2 de cada uma. Daí depois, na número 5, converse com os colegas e o professor e forme uma regra que explique quando uma palavra paroxítona deve ser acentuada. Então, essa vocês vão fazer sozinhos. Vocês vão ver qual é a regra que vocês podem estar criando para ver quando deve ser acentuada. Observem bem ali a número 4, que a resposta está no número 4. Quando que ela é acentuada? Quando ela termina em quais letras? Bem fácil. No número 6 está falando: complete as frases com adjetivos. Observe o exemplo. O que não é possível é impossível. O que não se pode prever é... Tananã. Sempre vai começar com a maioria com in. Então, prestem atenção. A letrinha A já está dando uma dica para vocês. Combinado? E daí ali na última tá falando: explica o motivo que todas as palavras usadas para completar as frases serem acentuadas. Então essa vocês não precisam estar fazendo. Combinado? Tá bem fácil. Prestem bastante atenção. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar, vão conseguir fazer tudo.
Agora, ainda em português, porém agora é lá no lição de casa, na página 42 e 43. Daí tá falando assim, acentuação das palavras paroxítonas. Ali vocês têm um quadro onde tem várias palavrinhas. Vocês vão ler com bastante atenção e depois vão responder. Letra A. Qual é a posição da sílaba tônica nessas palavras? Marque. Todas têm a mesma posição. Combinado? Letra B. Como são classificadas as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima? Marque um X. É o quê? Quando é a penúltima, ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona? A regra pode ser formulada da seguinte maneira: todas as palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X, I, Is, Uns, A, Ao, Til são acentuadas. Número 2. Agora separe essas palavras em dois quadros: paroxítonas acentuadas e proparoxítonas não acentuadas. Então, número 2, vocês vão ter que utilizar as palavrinhas da número 1 para estar fazendo. Combinado? Dando número 3. Circule em cada grupo as palavras paroxítonas. Daí ele tem tônico, ônibus, caju, lupus. Qual dessas são paroxítonas? Depois, júri, guardiã, órgão e íris. Qual dessas são? E assim por diante. E daí depois ali embaixo tá falando assim: justifique o acento nessas palavras que você circulou. Vocês vão criar uma regrinha para falar por que vocês circularam. Por que ali no primeiro quadradinho vocês circularam aquela palavra? Qual foi a regra que vocês usaram? E assim por diante. Combinado? Tá bem fácil, preste atenção, foi um assunto que a gente já viu, então não tem motivo de vocês errarem.